Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. Paulo Roberto Maciel. Você pode também ir direto ao YouTube, Paulo Roberto Maciel 7919. Eu no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 18 de agosto de 2026, terça-feira, 20ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico, a cor dos paramentos litúrgicos é verde, e no rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 28, versículos do 1º ao 10º. Vamos a ela? A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro: assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste: eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, acumulaste ouro e prata em seus tesouros. Com grande tino comercial aumentaste tua fortuna, e com ela teu coração se tornou soberbo. Por isso, assim diz o Senhor Deus, por teres igualado tua mente à de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria e profanarão teu esplendor. Eles te farão baixar a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Porventura ousarás dizer: sou um Deus? Na presença de teus algozes, tu que és um homem, não um Deus, nas mãos dos que te apunhalam, morrerás da morte dos incircuncisos, pela mão de estrangeiros, pois fui eu que falei. Oráculo do Senhor Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, Deus falando através do profeta, hein? Falando que o orgulhoso soberbo vai morrer. Agora é o salmo responsorial. O salmo é o 32, que está em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 26 a 27 AB, 27 CD a 28, 30, 35 CD ao 36 AB, refrão 39C. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Repitamos: sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Outra vez: sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Pensei: vou espalhá-los pela terra, farei cessar sua memória inteiramente. Mas receava a reação dos inimigos, a má interpretação dos adversários. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Eles diriam: nossa mão prevaleceu, não foi o Senhor Deus que fez isto. Porque meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Como pode um homem só perseguir 1000? Como 2 podem fazer fugir 10.000? Não é porque sua rocha os vendeu? Não é porque o Senhor os entregou? Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Já vem o dia em que serão arruinados, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Repitamos: sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Agora vamos ao Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos do 23 ao 30. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, nus, pelados, sem roupa, saímos do ventre da nossa mãe. E nus voltaremos à terra, conforme Jó, o livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 e seguintes. Pelo menos neste sentido, todo ser humano, no fim, cumprirá o preceito do Senhor de abandonar tudo e tornar-se pobre como uma criança. Cada um levará consigo sua verdadeira riqueza, não os bens acumulados, mas os bens compartilhados. O que Jesus diz ao jovem rico não é um conselho evangélico para quem pretende ser mais perfeito. É a perfeição que o evangelho de liberdade oferece a todos. Homem perfeito, adulto e completo, é quem vive tudo como dom recebido e dado, dado e recebido. Só assim se torna filho e vive o mandamento de amar com o mesmo amor com o qual fomos amados por Jesus. Olha aqui no livro, estou fazendo essa exegese no livro Pão Nosso de Cada Dia. A palavra radical de Jesus, na verdade, só é válida na medida em que é entendida como sinal profético daquilo que todos são chamados a viver. Viver a pobreza radical é testemunha visível daquela liberdade evangélica em relação às coisas que somos chamados a ter para amar a Deus e servir aos irmãos. Na mesma linha estão a castidade, a obediência, a primeira em relação às pessoas, a segunda em relação a nós próprios. Nem todos compreendem, naturalmente nem todos abraçam esta palavra. A alguns, porém, Deus dá o dom, como diz belamente São Paulo apóstolo. Cada um tem o próprio dom. Quem de uma maneira, alguns de uma maneira, outros de outra, né? Nem todos seremos como Francisco de Assis ou como Madre Teresa de Calcutá, mas ai da igreja e ai do mundo se não tivessem um Francisco tão pequeno como o Poverelho e uma Teresa tão generosa como a de Calcutá. Não só ai de nós se não procurarmos viver a seu modo e na sua medida aquele amor pelos últimos que os dois tão admiravelmente testemunharam, que agora o Papa, com todo o seu carisma, está testemunhando diante da igreja e do mundo. O caminho para a vida passa para todos pela pobreza, pela humanidade, pelo serviço.
Acumulação e riqueza, orgulho e domínio são as armas de que o inimigo da vida se serve para escravizar-nos. Atenção, o que se fala dos bens materiais vale também para os bens intelectuais, morais, espirituais. Tudo é um bem que se recebe para se dar a outrem. No horizonte religioso, tudo é um dom que o Pai dá aos filhos para que esses compartilhem com os irmãos. A cada um é dada uma manifestação do Espírito para utilidade comum, conforme a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Vamos ao livro Dia a Dia com o Evangelho. Aqui tem uma exegese sobre Mateus 19, versículos do 23 ao 30. Jesus mostra até que ponto a riqueza pode escravizar uma pessoa. Nem todo rico é reprovado por Deus. Existem alguns que têm dinheiro e situação privilegiada, mas ao mesmo tempo partilham o que possuem com os necessitados ou instituições filantrópicas. O rico, em termos evangélicos, é aquele que, em vez de confiar em Deus, confia nos bens acumulados. Em vez de ajudar o próximo necessitado, explora-o. Desse modo, acaba se tornando autossuficiente em relação a Deus e fechado em relação aos semelhantes. Quem assume essa atitude de espírito caminha na direção contrária da salvação. A misericórdia divina se volta também para ele, pois para Deus tudo é possível, mesmo assim, mesmo com suas atitudes. Felizes, porém, aqueles que são capazes de abandonar tudo para seguirem o Senhor Jesus. O livro Palavra e Vida nos traz a seguinte explicação do texto. Mateus 19, versículos do 23 ao 30. Há duas coisas para recordar neste evangelho. A primeira é que algo tem a ver com as posses e com o seguimento a Jesus. É contínuo no evangelho chamado a deixar tudo para seguir Jesus. Parece que quando se possuem coisas é necessário abandoná-las. Para seguir Jesus é preciso ir livre das coisas materiais. E a segunda é que não é preciso ficar chateado porque abandonamos tudo. Sempre restam apetrechos e coisas demais na mochila. É necessário libertar-se das coisas que vamos agarrando pelo meio do caminho e que nos impedem de continuar a seguir Jesus. Vamos aos santos, porque os santos abandonaram tudo para seguir Jesus. Vamos aos santos que estão com Jesus no céu. Santos mártires da massa cândida. Olha, santos diferentes, eu não me lembrava deles. Dia 18 de agosto é dia dos santos mártires da massa cândida. Do século III ou IV, quando morreram. Foram cristãos mortos numa fornalha em Útica, na atual Tunísia, durante as perseguições de Valeriano e Galieno. São assim conhecidos por terem seus restos mortais constituído uma alvíssima massa. Olha, os restos mortais deles formaram uma massa branca. Santa Helena Viúva morreu em 329, a santa do dia 18 de agosto, mãe do imperador Constantino, convertida ao cristianismo, levou uma vida de edificante caridade, de uma viagem sua à Terra Santa. Vamos aqui saber o que aconteceu, hein? Viagem dela à Terra Santa, porque isso é muito importante sabermos dessa viagem, o que lá aconteceu. É algo muito importante, eu já sei, mas quero criar a expectativa. Ela trouxe várias relíquias, entre as quais, segundo a tradição, a Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o site do Vaticano, a vida de Santa Helena foi caracterizada pela sua riqueza espiritual, bem mais do que a material, ligada ao prestígio. Bem antes da sua conversão, que ocorreu em idade adulta, de família plebeia e pagã, nasceu em meados do século III na Bitínia, no Golfo da Nicomédia, hoje Turquia. A cidade de nascimento mais tarde foi chamada de Helenópolis, em sua honra. Olha que coisa bonita, né? Em honra
a Santa Helena. E foi o filho, o imperador Constantino, quem deu o nome. Ali, segundo Santo Ambrósio, Helena exercia o cargo de estabulária, ou seja, estalajadeira, encarregada dos estábulos. O jovem oficial Constâncio Cloro apaixonou-se por ela, apesar do nível social mais elevado, e quis casar-se, levando-a consigo para Dardânia, nos Balcãs. A jovem, que não tinha direito ao título honorífico do seu marido, foi uma esposa fiel. No ano 280, em Naiso, na Sérvia, deu à luz ao filho Constantino. As virtudes militares e políticas de Constâncio consentiram-lhe obter, junto com Galério, o título de César, mas era preciso ratificar a sua elevação pelo novo sistema político da tetrarquia. Por isso, os imperadores Diocleciano e Maximiano, em 293, obrigaram-no a divorciar-se da esposa e de unir-se em matrimônio com a enteada do segundo, Teodora. Assim, Helena foi afastada da família e do filho, mas não desanimou, pelo contrário, permaneceu humildemente na sombra, enquanto Constantino foi elevado à corte de Diocleciano. Em 305, quando Constâncio Cloro se tornou chefe do império, o filho o seguiu à Grã-Bretanha, onde participou da campanha contra os Pite, para suceder-lhe após sua morte por aclamação do exército. Entre as primeiras medidas, o novo imperador mandou chamar a sua mãe, Helena Flávia Júlia, a qual foi condecorada com o título de Augusta. A mulher, cuja efígie foi cunhada nas moedas, desde então teve livre acesso ao tesouro imperial. As obras de misericórdia refletiam a fé de Helena. É certa a sua influência na conversão do filho e na promulgação do Edito de Milão em 313, que concedeu liberdade de culto aos cristãos após 3 séculos de perseguição. Aos 78 anos, houve uma tragédia na família, mas Helena se manteve firme na fé, fazendo uma peregrinação à Terra Santa, onde mandou construir 2 basílicas, a da Natividade em Belém e da Ascensão, no Monte das Oliveiras. Esta iniciativa inspirou Constantino a construir também a Basílica da Ressurreição. Olha que coisa bonita, hein? Não é? Ela foi praticamente a razão do filho se converter. Bem, vamos a outros santos, além de Santa Helena. 18 de agosto é dia de São Macário, foi abade, morreu em 850. Foi um egúmeno do mosteiro de Pelecete, na Bitínia, atual Turquia, defensor das sagradas imagens. Santo do dia 18 de agosto, Santo Alberto Hurtado Cruchaga, presbítero, ou seja, padre, morreu em 1952. Foi sacerdote jesuíta que fundou em Santiago do Chile o Lar de Cristo. Bem-aventurado no dia 18 de agosto é o beato Reinaldo de Concoresso. Foi um bispo, morreu em 1321. Governou com zelo, prudência e caridade a diocese de Ravenna, na Itália. Bem-aventurada do dia 18 de agosto é a beata Paula Montaldi, virgem, morreu em 1514. A abadesa do mosteiro de Clarissas de Mantua, na Itália, distinguiu-se pela devoção à paixão de Cristo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que na hora não fiquei satisfeito, mas depois, com o passar do tempo, eu vi que os nãos que eu recebi de Deus foram as melhores coisas para a minha vida. Até na terra recebemos nãos de papai, de mamãe. Então, quando o pai vê que é o melhor para o filho, ele dá o não. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Que Deus o abençoe.